Olá, aqui é a Renata da Algodin. Hoje eu vou te ensinar a montar o sanduíche, fazer o quilting e colocar o viés no baby quilt. Vem comigo? Agora a etapa é cortar o forro do nosso trabalho e a manta, conforme as medidas do projeto, que vai ser um pouco maior que o topo. Agora eu vou marcar a minha manta aqui com a medida que eu preciso. Então eu peguei uma fita métrica aqui que está em polegadas e vou marcar aqui a medida necessária que eu preciso. Vou fazer algumas marcações. Que a manta eu vou cortar com a tesoura. Então depois de ter riscado a minha manta no tamanho necessário, eu vou pegar a minha tesoura, que é a tesoura que eu uso para manta, e vou cortar aqui no risco que eu fiz. Vamos começar agora a montagem do sanduíche. Qual que é a ordem de montagem do sanduíche? Eu começo pelo forro, que vai mais embaixo. Eu vou estender esse forro na minha mesa e vou esticar o melhor que eu puder. E vou prender com fita crepe os cantinhos. Ele fica com o verso voltado para cima. O lado direito fica na direção da mesa. O forro ficou preso dessa maneira e a segunda camada que nós vamos adicionar é a manta. A manta ela vai estar um pouco menor que o forro. Então nós só vamos alinhar aqui para deixar mais ou menos uma proporção igual dos quatro lados. E vamos alinhar a manta aqui. Também eu passei a manta para ela ficar bem lisinha. Essa manta aqui é a manta âmbar, gramatura 100, ela é 100% algodão. Então você consegue passar de uma forma fácil. E a próxima etapa é a gente colocar o topo. O topo, ele é um pouco menor que a manta. Então nós vamos centralizar aqui também. Aqui a gente tem a visualização das 3 camadas. E eu posso fazer carinho aqui de dentro para fora, para deixar o meu topo bem esticado. Se nesse momento eu acho que posso ainda dar uma passada, eu dou uma passada. Só estendo, o importante é estender, que ele fique bem esticado. Que as 3 camadas estejam bem esticadas. Eu vou usar alfinetes de segurança para prender o nosso quilt. E eu peguei os alfinetes e dei uma pequena entortada. Eles são alfinetes retos mesmo. E eu entortei um pouquinho só para facilitar. Esse aqui é o original. Só para facilitar a gente poder espetar a manta ali. As 3 camadas, no caso. Então, eu vou pegar o meu alfinete e vou começar do meio para as pontas a alfinetar. Como ele tem essa parte curvinha, fica mais fácil. Eu vou até lá, cinto a mesa, que ele ultrapassou as 3 camadas.
e começo a alfinetar o meu quilt. Essa é uma forma de segurar as 3 camadas juntas. E eu sempre faço isso do centro para as bordas. Eu terminei de alfinetar o sanduíche aqui. E o importante é nos cantinhos aqui, você não esquecer também de colocar um alfinete, porque senão isso pode virar na máquina quando a gente for costurar. Agora vamos retirar o sanduíche aqui da mesa e vamos lá para a máquina. Para fazer agora o quilting na peça, eu vou usar esse pé calcador, que chama pé de transporte duplo ou walking foot. Ele ajuda a puxar o tecido em cima também, porque os dentinhos da máquina vão puxar embaixo e esse pé vai ajudar a puxar em cima da máquina. Eu vou fazer o quilting reto aqui nessa peça. Eu vou deixar o trabalho apoiado aqui no meu colo e em cima da mesa. E vou começar aqui a fazer uma linha reta baseado no meu pé calcador e nessa linha do meu bloco. Então, eu vou fazer aqui um quilting reto. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer outra linha paralela aqui a esses blocos. Esse alfinete vai me atrapalhar, então vou tirar esse alfinete aqui. Quando o alfinete não estiver me atrapalhando, eu não vou tirar, vou deixar até o final, até eu terminar o meu quilting.
Só quando ele estiver atrapalhando eu tiro. É importante, então, na hora de alfinetar, você já pensar o que você vai quiltar, se for um quilting assim reto, para você fazer o melhor que puder, colocar os alfinetes afastados aqui, para não precisar ficar tirando. Aí eu vou fazer esse quilting em toda a peça, nessas linhas que eu mostrei. E eu não vou fazer muito quilting, porque eu quero que a peça fique mais macia também. Porque é um quilt de bebê, né? Então ele não precisa ter tantas linhas de quilt, é só para segurar mesmo as 3 camadas. Então eu vou fazer tudo, depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Então aqui está o meu quilting finalizado. Eu fiz as linhas, como eu falei pra vocês aqui. Então em todos os blocos eu fiz essas linhas. E os meus alfinetes continuam aqui, né? Então agora eu posso retirar os alfinetes. Outra coisa que eu fiz foi aqui nos cantinhos. Eu prendi os cantinhos para não ter perigo deles soltarem, porque realmente o quilting só tá aqui, né? Então prendi os cantinhos. Eu vou só mostrar para vocês o alfinete aqui do outro lado, como é que ele fica. Quando a gente espeta, ele passa para todo lado. Então agora é a hora de tirar os alfinetes, refilar a nossa peça para fazer o viés. Para refilar a peça, você pode refilar com a tesoura ou com o cortador circular e a placa. Só que para usar o cortador e a placa, eu utilizo um cortador auxiliar que eu tenho, que é só para cortar manta, e uma placa também antiga que eu tenho. Eu prefiro cortar com o cortador porque ele me dá um corte mais preciso. Mas caso você tenha dificuldade ou realmente prefira cortar com a tesoura, você pega a sua tesoura que corta a manta, para você não tirar o fio da tesoura de tecido, e vai cortando e fazendo o seu refile. Então, nós vamos aqui na borda do trabalho e vamos retirar toda essa parte extra, que era esse adicional. Se a tua peça estiver bem retinha, você não vai ter problema em fazer isso daqui. Você vai fazendo aqui realmente pela beiradinha do teu topo, né? Então, assim a gente vai retirando, fazendo o refile, para depois poder aplicar o viés. Aí aqui onde eu costurei, ela ficou presa lá. Não tem o problema de eu ficar, depois costurar essa parte em cima. Então eu vou refilar dos 4 lados e depois nós vamos colocar o viés na peça para finalizar a peça. Aqui é o nosso tecido para o viés da peça. Então eu vou alinhar o tecido e fazer o corte necessário para o viés. Primeiro refilar. Vou virar aqui o tecido, eu vou cortar a faixa de 2,5 polegadas para o meu viés. Para fazer o viés da peça, você precisa calcular o perímetro da peça. Eu calculei aqui para essa minha peça, eu vou precisar 3 faixas. Então, vou cortar as 3 já. 3 faixas de 2,5 polegadas.
Aí vou unir essas faixas. E depois vou mostrar como é que a gente faz para colocar no quilt. Eu vou unir essas 3 faixas formando uma única faixa através de costuras retas aqui. E depois vou passar no ferro dobrado ao meio e mais uma vez ao meio. Eu tenho aqui o viés, eu dobrei uma vez no meio e passei, e dobrei mais uma vez e passei. Agora eu vou colocar ele na peça. Eu vou deixar mais ou menos, começar na metade, e vou deixar mais ou menos o tamanho de um bloco aqui sem costurar. E vou começar a costurar a partir daqui, sempre rente ao meu quilt, até chegar numa extremidade. Eu posso prender para ir para a máquina com os grampinhos ou com alfinete. E quando chegar aqui no canto, eu mostro como é que faz. Eu vou costurar, então. Costurar com bastante cuidado, obedecendo a margem de 1/4. E a parte do meu tecido que tá para fora aqui é a parte aberta. Aqui, tá para fora. E a parte fechada aqui tá para dentro. Essa parte aqui vai ficar escondida. Vou costurar até o final da minha peça, até acabar aqui. Vou tirar aqui da máquina. Agora eu vou dobrar esse viés para fora, formando aqui um ângulo. E depois eu retorno na direção do meu quilt. Então, ele vai fazer tipo uma bandeirinha aqui, ó. Aqui você pode prender, se você tiver dificuldade. Vira. E vai começar a costurar ali no cantinho. Baixa a agulha. Vai virar o teu quilt aqui para ajudar, né? E vai costurar reto. Ele vai ficar reto em relação a essa outra borda agora. Eu vou mostrar novamente no outro canto de novo, quando eu chegar lá. Ficou assim, ó. Tô chegando aqui no final desse lado, eu vou fazer uma costura até o final. Aí, vou levantar o meu pé da máquina, vou virar meu trabalho. Dobro lá pra fora. Aqui vai ficar 45 graus e aqui vai ficar paralelo. E volto. E dobro novamente aqui. Aí eu vou iniciar minha costura, não precisa ser bem na borda, pode ser um pouquinho mais pra frente. Posso dar um pequeno retrocesso e vou em frente. E aqui eu vou sempre alinhando o meu viés com a peça. Ficou assim, ó. Fica um cantinho. Então, eu cheguei aqui no final da emenda do meu viés. Agora, eu vou dobrar. Eu tenho essa parte aqui, ó, aberta ainda. Eu vou dobrar para que eles se encontrem aqui. Posso tá marcando esse primeiro.
eu vou ter que fazer a costura nessa altura aqui. Emendar um no outro. Esse com esse aqui. Posso marcar aqui também. Então, eu não posso cortar nessa linha, eu tenho que costurar nessa junção aqui. Então, eu tenho que cortar a minha margem de costura, um pezinho de polegada aqui, um quarto de polegada pra cá e um quarto de polegada pra cá, pra eu poder ir lá na máquina e unir esses dois pedaços. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer assim, eu vou virar o meu viés, vou unir as duas pontas e tenho aquela margem. Agora, eu vou passar uma costura aqui, que quando eu desvirar, ele vai ficar numa linha única. Vou passar a costura onde eu tinha feito a marca, aquela dobra, vinco. Tomar cuidado aqui para não pegar o alfinete. Terminei de passar essa costura aqui. Eu vou abrir o meu viés, ó, e ele vai estar certinho do tamanho. Vou dobrar certo o meu viés e ele vai estar certinho do tamanho que eu preciso, para eu finalizar a costura aqui. Posso abrir essa costurinha aqui para não ficar tão dobrado, tão grosso. Retorno minha peça para a máquina. E termino a costura do meu viés, minha primeira costura. Agora, eu vou prender o meu viés pro lado do avesso do trabalho. Eu vou vincar bem aqui o lado direito. Venho, viro aqui o meu viés. E eu vou usar grampinhos aqui para segurar o viés na posição. Venho virando e prendendo. Quando eu chegar mais aqui no canto, eu vou ter o cantinho mitrado. O canto mitrado do lado direito, ele tá já formado pela dobra que a gente fez. Aí, desse lado, eu vou fazer na mão aqui. Dobro assim e assim. Aí, já tenho meu cantinho mitrado formado aqui, posso prender com o clips. E continuo prendendo ao redor da peça. Aí, eu vou lá pra máquina, depois que eu tiver prendido tudo, e vou passar uma costurinha aqui na beirada desse viés, pra fixar esse viés na peça. Aí, essa costura vai me aparecer aqui do outro lado da peça, do lado direito da peça, paralelo aqui ao meu viés do lado direito. Eu tô fazendo a costura do viés aqui, eu tô usando um pezinho de 1/4 de polegada e desloquei a agulha pra esquerda, pra ficar bem no cantinho do viés. Vou chegar aqui no meu canto, eu gosto de usar essa ferramenta aqui pra segurar. Eu tô quase chegando, pego essa ferramenta, seguro o meu cantinho. Deixo a agulha lá pra baixo, viro o trabalho, pra prender bem a pontinha. E aqui é para ajudar a máquina, eu empurro com essa ferramenta. Qualquer ferramenta pontuda que você tenha é fácil de empurrar. Esse aqui é o meu furador de casos. Continuo costurando devagarinho para caprichar bem no acabamento.
terminei, então, aqui de costurar o viés. E aqui no final, eu vou esconder os fios de forma que eles não apareçam, a emenda. Eu já escondi um aqui atrás, agora eu vou esconder o outro aqui. Eu dou 2 nozinhos. Corto aqui. Pego a minha agulha. Coloquei o fio na minha agulha, vou lá no buraquinho onde eu fiz o nó, coloco a agulha entre as camadas, caminho um pouco lá pra frente, verifico se não vazou do outro lado e puxo a agulha. O meu fio vai ficar escondido ali dentro do trabalho. Puxei, o nozinho foi lá pra dentro. Eu vou cortar esse fio, só cuidado pra não cortar o trabalho. E esse fio vai ficar escondidinho lá dentro. Pronto. Então, o nosso quilt tá finalizado agora. Eu vou mostrar ele inteiro para você. Aqui, o nosso baby quilt pronto. Gostou? Compartilhe com as suas amigas, deixe um like e faça um para você também.